Olá, pessoal. Essa é a apresentação do meu TCC. Hoje o tema é Desenho Universal, DUA, breve relato de experiência sobre as possibilidades de adaptações de materiais didáticos para crianças com necessidades especiais de atendimento e ações individuais e possíveis ações locais. Apresentação, né, do objeto produto educacional. O produto desse estudo se divide em dois pontos. O primeiro é a exposição da prática de ensino a partir do material didático adaptado, respeitando os interesses dos estudantes em fases diferentes de aprendizagem dos conteúdos escolares. E o segundo, uma breve análise contextual do atendimento educacional especializado no município de Teresópolis. Ambos têm por justificativa a necessidade de pensarmos a prática de ensino como uma parceria entre as políticas internas e externas às instituições escolares, a fim de rompermos as barreiras ainda existentes para a adaptação do público-alvo do atendimento educacional especializado. O que eu percebi, né, nesse percurso que eu fiz da formação da pós-graduação? Teve uma disciplina que pediu para que a gente fizesse uma análise dos documentos disponíveis e que tivessem como tema as ações de cada local para atendimento das crianças, ou adolescentes, ou jovens com necessidades especiais. E eu percebi que o município de Teresópolis estava muito aquém em seus posicionamentos quanto ao atendimento desses estudantes. Não olhando pelo viés do laudo, mas aqui no município, infelizmente, eles só disponibilizam mediador para os alunos que têm laudo. Eles até conseguem negociar, colocar o mediador para os alunos que não têm laudo, mas é muito difícil, a família tem que buscar muito, porque demora muito para conseguir, né, essa comprovação que eles exigem, porque o município não tem um sistema único de saúde sólido, não tem um hospital público, todo atendimento especializado é feito na rede privada, porque o município tem uma parceria com alguns hospitais daqui, e eles prestam serviço, né, para a população. Então, eu tenho que agendar, e demora muito, as famílias reclamam muito, sobre a demora dos atendimentos, né? Porque se cadastra lá, às vezes leva 3, 4, 5 meses. Às vezes a criança termina um ano letivo e não conseguiu ainda o apoio, o acompanhamento, o fono, o neuro que precisa. Não tem realmente, né, uma articulação entre a saúde, entre o atendimento social e a escola. Não existe essa parceria, né? Então acaba que a escola é a única instituição que dá o atendimento a esse aluno, que vai falar sobre as demandas dele, que vai tratar as demandas dele e que vai levar essas demandas também para pensar o processo de ensino-aprendizagem. E as famílias projetam muito essa expectativa de aprendizagem, de evolução das crianças que têm alguma dificuldade, de mobilidade, de aprendizagem, em cima da instituição. E a Secretaria Municipal de Educação, por não ter esse apoio também do atual governo, acaba ficando sem alternativa para oferecer para essas famílias, né? Porque eles necessitam de uma rede de apoio, e essa rede de apoio não é oferecida. Então, acaba que todo esse material que eu desenvolvi, todo esse pensamento, eu construí de uma maneira individual, através do curso e através da necessidade dos meus alunos, né? E isso foi me frustrando, porque eu esperava uma participação maior, tanto da instituição escolar, da gestão, quanto da Secretaria Municipal de Educação, né? Para atendimento dessas crianças. A gente cria, né, uma expectativa de que eles vão ter toda a rede de apoio para desenvolver como eles podem e como conseguem, né? E não acontece. Para o desenvolvimento do meu TCC, usou-se como base alguns autores, né? Márcia Plete e Isadora Martins, para elaborar a respeito do desenho universal nos processos de ensino. Então, o trabalho delas, né, colaborou muito para eu pensar a minha prática educativa, o olhar a partir do aluno. Isso tudo a gente já vê na formação, né? Mas o reforço disso, quanto comprometimento para a adaptação do material, é de extrema necessidade, sabe? E quanto a isso, foi o que mais me ajudou a elaborar esse material adaptado, né? Tem a Ana Paula Zerbato e a Carla Vilaronga e a Jéssica Santos, que me auxiliaram na reflexão sobre o papel do professor para pensar a prática de ensino daí, porque tem uma questão muito séria sobre o comprometimento da instituição com esses estudantes, né? Quando a gente não tem uma gestão parceira, o professor acaba ficando com toda a responsabilidade de adaptação de material, de avaliação, de acompanhamento, de conversa com as famílias, né? Na hora da conversa, a orientação até acompanha, mas quem vai descrever o caso, quem vai falar sobre o desenvolvimento e tudo é o professor. Então, isso sobrecarrega o professor, né? Enquanto a todo o procedimento que envolve a adaptação do aluno, e desresponsabiliza a Secretaria Municipal de Educação. E esse texto me ajudou a pensar sobre o papel do professor para as práticas de OAE. Para mim, é extremamente revigorante adaptar o material e aplicar esse material e ver resultado com os meus alunos. Só que também é extremamente frustrante ter que fazer isso sozinha, né? Sendo bem sincera, enquanto educadora. Eu gostaria muito de ter uma parceria maior,
tanto da Secretaria Municipal de Educação quanto da gestão escolar, que às vezes realmente, por não ter profissionais o suficiente, acabam ficando sobrecarregados em outros setores e não consegue dar atendimento aos professores para poder ajudar nessa adaptação, né? E tem a Roberta Menezes e a Williane Silva, me ajudaram a construir uma ideia sobre narrativa autoral, né? Porque textos acadêmicos, disse, né, que textos acadêmicos têm que estar na terceira pessoa, porque tem envolvimento do autor, que é uma pesquisa científica. Eu acredito que por ser material de análise, por ter até amostral, né, e por ser também um material de análise da minha vivência, eu sinto necessidade de colocar a voz autoral, né? Então, eu trouxe essas duas autoras para fundamentar a primeira pessoa no meu trabalho, porque não tem como fazer uma análise contextual, fazer um relato de experiência sem falar na primeira pessoa, é muito difícil. Eu acredito que falar na primeira pessoa não empobrece o meu trabalho, né? Então, elas vieram também para fundamentar esse argumento sobre o eu, né? A participação pessoal como é a minha experiência, o material que eu adaptei, que eu criei, que eu executei e avaliei, eu sinto a necessidade de colocar, né? Me colocar nesse texto. Percurso metodológico. Para o desenvolvimento do meu objeto produto educacional, optei, né, então, o RIM, pelos seguintes procedimentos estratégicos. Ideia geradora da tecnologia assistiva. Então, peguei a ideia geradora. O que eu gostaria de fazer? Qual é o conteúdo que precisa ser adaptado? Como é que está a questão deles na idade de ano? A análise dos interesses deles, tudo isso. Considerei o contexto, né, a qual estão inseridos. Eles não têm sua maioria dos meus alunos não tem uma rede de apoio, não tem uma participação familiar, se eu posso dizer, porque eu percebo, eu vejo, e inclusive reclamam sobre isso no cotidiano. Eles não têm nenhuma rede de apoio, né? A escola é o único ambiente onde eles têm para construção da aprendizagem dos conteúdos ali e das relações sociais, muitas vezes, né? Porque tem alguns que realmente é da escola para casa, de casa para escola. Eu conheço um pouco a rotina. Então, assim, utilizar o princípio do desenho universal e fazer essa adaptação de material de uma forma coletiva, com a turma e não só individualmente com eles, colocar todos para fazer, eles para se auxiliarem, eles para se apoiarem, só tirando dúvidas comigo, deixar que eles tenham essa autonomia, essa participação, ainda mais de acordo com o campo de interesse deles, teve um resultado, assim, absurdamente positivo. Eu fiquei muito feliz, né? Quanto professora, eu fico realizada quando eu vejo esse resultado com os meus alunos, né? Então, a aplicação do material adaptado, que foi elaborado, e a análise do quantitativo de estudantes do AE no município e ações do poder público local. Foi o que eu falei. De acordo com o site do município, os alunos que são atendidos pelo AE são lá menos de 1.000, vamos supor, né? Numa rede com mais de 300 escolas, é um pouco difícil de acreditar, né? Eu acredito que esse conteúdo aí já está defasado, né? Mas também não dá para afirmar, porque eu não fiz uma análise mais detalhada, mas a de convir que necessita, né? Então, eu fiz uma comparação também de como que, mascarando esse quantitativo de alunos especiais, né, eles conseguem também reduzir a quantidade de políticas e ações públicas de atendimento com a desculpa, né, o argumento de que não tem aluno a ser atendido, né? E, na verdade, tem, e muito, e deixa muito a desejar. Meu objeto produto educacional consiste em materiais adaptados para atendimento aos estudantes com necessidades especiais de aprendizagem, neste caso, estudantes de sala de aula regular. Adaptação, a adaptação se justifica, pois faz-se necessário pensar meios para atender às demandas de alfabetização e, posteriormente, ajudá-los a alcançar os conteúdos referentes à idade de ano de ensino ao qual estão inseridos, além de auxiliá-los na interação com o grupo e na realização das atividades de maneira coletiva e equânime. Por fim, existe a problematização do envolvimento da Secretaria Municipal de Educação nas ações necessárias para atendimento do AE na cidade. Eu percebi que, com esse tempo que passamos de pandemia com atendimento remoto, a turma inteira, no geral, né, o terceiro ano, voltou quase que não alfabetizado, né? Eu estou desde o início do ano aí, já estamos no meado do ano, construindo com eles esse processo de alfabetização. E o material adaptado não serviu só para os alunos que tinham essa necessidade, né, de adaptação de material, serviu para toda a turma.
né? Eu acho que o desenho universal ele é fantástico nesse sentido também, porque você não pensa uma prática só para um público, você pensa uma prática para o coletivo, né? Para o grupo. E pensar para o grupo faz o grupo se envolver também no processo de aprendizagem. E foi o que aconteceu com a minha turma. Tanto que mais à frente eu vou falar do resultado, né? Sendo que o tempo todo eu preciso pontuar que todo esse trabalho foi feito de maneira pura e unicamente individual. Se não partisse de mim fazer esse trabalho, não iria existir. Porque realmente o atendimento do município para esses estudantes é irrisório, não existe praticamente. Praticamente não existe, né? Resultados. Os estudantes que realizaram as atividades adaptadas têm apresentado significativa melhora no envolvimento pessoal com o processo de ensino-aprendizagem estabelecido na escola, além de estarem envolvidos com os grupos e felizes com a parceria com os colegas de classe. O que acontece muito é que quando as próprias crianças percebem essa diferença na aprendizagem de um e de outro, eles vão se afastando ou vão se aproximando. Tem alguns que se aproximam, mas é mais comum. Eu tenho percebido, né, em contexto de sala de aula, que eles acabam excluindo os alunos que têm dificuldade de aprendizagem. Então, assim, quando a gente elabora uma atividade que todos podem participar, não existe a forma deles fazerem essa exclusão. Inclusive, eu cobro deles a responsabilidade de que eles são um grupo. E sendo um grupo, eles têm que se ajudar, eles têm que colaborar. Tem conhecimento que um tem mais, tem conhecimento que o outro tem mais, e assim eles vão trocando. E com isso, todos vão aprendendo, e com respeito, né? Quase todos os estudantes da EA que participaram das atividades adaptadas atualmente já estão alfabetizados. Isso é um material de agora, né? Porque quando eu escrevi o texto, eu escrevi correndo, porque o prazo foi curto, mas agora, dos cinco, quatro já estão alfabetizados, né? Eu sei que eu coloquei só a descrição de poucos alunos no trabalho, mas também por causa do tempo corrido. Mas eu tenho feito esse material com a turma e em alguns momentos individualmente com eles. E tem funcionado bastante, né? Então, assim, eles já estão alfabéticos, e já tem os que estão alfabéticos, já lendo textos, né? Que começaram o ano praticamente sem reconhecer letra. E isso é um avanço extremamente importante, né? Sei que não se trata só de alfabetização, só de conteúdo, mas nesse momento que eles estão com essa defasagem da de ano muito grande, por causa das consequências da pandemia, tanto a instituição tem cobrado dos professores, quanto eu também tenho me cobrado de conseguir com que eles passem de série, né, de ano, com o mínimo de conteúdos, né, que se exige para eles avançarem nas etapas de ensino. A análise do regimento já foi finalizada e as demandas levantadas nesse trabalho foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Educação. Infelizmente, esses resultados só vieram, né, após a entrega do documento TCC. Então, nós terminamos a análise do regimento, né, que eu cheguei a citar no trabalho, e os professores mesmo já elaboraram algumas reivindicações para que aparecessem nesse documento, e o tempo todo também fui frisando na reunião a necessidade de colocar um especialista, um professor especialista em parceria com a escola, nem que não seja lotado na escola, mas em parceria. Dei a ideia de colocar, incluir a ideia da bidocência, do trabalho colaborativo, mudamos alguns termos que no texto do documento faz toda a diferença, porque quando não se fala no assunto, se abre precedente para ignorar. Mas quando você coloca as palavras lá, quando você coloca o texto, quando você coloca a demanda, fica difícil de ignorar. Então, foi um momento muito importante, né, para a escola e para a rede inteira, né, porque todas as escolas tiveram 3 dias separados para o debate do regimento. E o diretor ficou responsável por levar essas demandas lá para um Google Form, né, para apresentar as sugestões de mudança do texto do documento. Foi bastante interessante. Inclusive, eu deixei aqui nas referências do meu trabalho um Google Forms que é para solicitar o acesso a esses documentos que não estão públicos, né? Até expliquei na nota de rodapé no final do trabalho que esses documentos não estão públicos, eles não divulgam no site. Eles enviaram por e-mail da escola, né, da orientação pedagógica da escola, e a orientação pedagógica enviou esse documento para nós no e-mail pessoal, então acaba que não tem um acesso de link, né? Então eu criei um Google Forms para vocês acessarem, e assim que vocês solicitarem o acesso, e colocarem o e-mail lá, solicitar acesso ao documento, eu vou permitir que vocês leiam, né? Se tiver que ler ou fazer alguma análise de algum trecho. Mas realmente o documento quase não cita o atendimento educacional especializado. Então, assim, nós tivemos que caminhar lentamente, incluindo em alguns termos, algumas responsabilidades,
voltando à responsabilização da Secretaria Municipal de Educação por documento, que a todo momento ficava na escola, no diretor, no professor, a responsabilidade com os alunos e com o que vai acontecer ali, e a gente sabe que não funciona assim, né? Vamos lá. Considerações finais. Foi extremamente gratificante realizar as atividades adaptadas com os meus alunos, e é incrível ver o envolvimento deles com a turma e as atividades, as atividades propostas. Ao perceber que todo o esforço teve um efeito positivo no futuro dessas crianças, percebo a importância da educação continuada para os profissionais de educação básica. Por que que eu digo isso? Porque, embora eu tenha tido uma ótima formação, repito, ter outros horizontes, observar por outro prisma, ter a análise, os momentos de a análise de contexto, né, que tiveram textos que falavam sobre as experiências de professores em sala de aula com a EE, como que eles analisavam ali a relação do professor com o aluno, como que eles analisavam a relação da gestão com o aluno, e me vendo enquanto professora nisso tudo, enriqueceu muito o meu repertório, sabe, enquanto educadora, enquanto uma educadora preocupada, né, com as questões da educação especial. Isso realmente foi, assim, de suma importância para a minha formação enquanto profissional, né? E trazer o estudo do regimento também foi muito importante, visto que fica ainda mais desafiador pensar a adaptação e a inclusão dos estudantes do AE sem uma parceria sólida entre a rede de ensino e a instituição ao qual está inserido. Essa ausência do Estado, essa ausência do município, não é uma coincidência, né? Na verdade, demanda investimento, demanda financeiro, né? E aqui a gente tem uma questão muito problemática sobre gerenciamento do financiamento, até do recurso da educação, né? Do recurso público no geral. Nós estamos passando por um momento político um pouco difícil, né? De dívidas do município e tudo mais. Então, o tempo todo o argumento é de que não tem dinheiro, que não tem condições, né? E eu gosto de fazer essa análise, não tem como analisar o contexto dos alunos sem analisar também o todo. Porque é interessante analisar o contexto dos alunos, mas também é interessante entender como que a rede dá um suporte para esse grupo de pessoas, né? Portanto, crianças como adolescentes, jovens, famílias desses adolescentes, dessas crianças. O que está sendo feito para que eles consigam realmente fazer parte do ensino regular, estar ali na sala de aula envolvido com o processo de aprendizagem, aprender o que eles precisam aprender, entender o que eles precisam entender de relação social. E tudo isso depende realmente de parceria, né? Principalmente parceria com os poderes públicos. Então é isso. Qualquer outro esclarecimento estou disponível, pode mandar e-mail, pode responder. Muito obrigada, pessoal.